Boa tarde. Começa agora pela Rede Gospel de Televisão o programa A Bíblia em Debate. Todos os dias aqui trazendo temas polêmicos, atuais, debatendo assuntos muito importantes na sociedade e, claro, de dúvidas que permeiam a nossa vida espiritual, porque a Bíblia em Debate tem o objetivo de abrir a tua mente e mostrar o panorama bíblico para tudo aquilo que compete à nossa vida. Quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem pelo Brasil afora, você do sul do país, o pessoal do sul sempre participando pela internet, pelo Facebook e pelas redes sociais. Aqui no sudeste também, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o norte, nordeste, sempre mandando beijos. Aí o pessoal de Recife, de Goiânia, Deus abençoe. Até as 2h da tarde, vamos aqui ao vivo. Hoje falando sobre assombração. Rolou até um clima, hein? Uma música de fundo. Você tem medo de assombração? Você acredita em espíritos maus, em coisas ruins, pessoas que possam voltar para assombrar a vida de alguém? Isso muitas vezes é na sociedade um tema bastante discutido e muitas pessoas temem assombrações, ficam preocupadas, não sabem se elas existem ou não e até se previnem de alguma forma para evitar as assombrações. E você que está nos assistindo, você acredita em assombração? Ligue, participe, dê a sua opinião pelo 0 Operadora 11 2114 1160. No Twitter, @Bíblia em Debate. No Facebook, a Bíblia em Debate Oficial. Dê a sua participação, fique aí ligadinho conosco e nós vamos aqui então debater esse assunto com o Bispo Moraes. Tudo bem, Bispo Moraes? Tudo bem, boa tarde, Bispo Rueda, boa tarde. Já foi assombrado, Bispo? Eu já passei por assombrações na vida, com certeza, com certeza. Físicas, reais ou espirituais? De todos os tipos. De todos os tipos. De todos os tipos. É isso aí. E é realmente algo que muitas vezes passa assim, desapercebidos. Alguns querem dar um de durões e falar não, mas na realidade a assombração faz parte do nosso dia a dia. E nós temos que entender para poder vencer o dia mal. Bom, é isso aí. E também o Bispo George. Tudo bem, Bispo George? É isso aí. Boa tarde, Bispo Rueda, Bispo Moraes. Com certeza. O ser humano ele tem uma tendência, né, de se assustar com princípios ocultos, né? Nós sabemos muito bem que o mundo espiritual ele é ativo. Precisamos entender até que nível a assombração ela é real ou não. É um folclore ou é algo, se ela é uma condição real, verdadeira, se é um folclore, se é simplesmente coisa da cabeça das pessoas. De repente, se é bíblico, né? É isso aí. Bom, 0 Operadora 11 2114 1160. Você vê que o Ronaldo tá assombrando o estúdio aqui, ó. Toda hora ele coloca o som aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Nós temos a nossa assombração. A trilha sonora aí é do Tubarão, isso não é assombração, não. Eu me lembro, quando era jovem, assisti esse filme. Bom, você já foi muito assombrado por esse som, já fui muito assombrado pelo Tubarão Branco, grande Tubarão Branco, lembra? Verdade. Bom, nós estamos aqui brincando com isso, mas é um fato, né? Claro que a gente tem que separar o que é folclore, o que é história, o que Hollywood produz, né? E aquilo que de fato assombra a vida das pessoas. Porque se eu tratar a assombração como um folclore, falar do Saci Pererê, falar do lobisomem, falar da cuca, né, da mula sem cabeça, é óbvio que eu tenho uma adesão infinitamente menor, uma parcela muito pequena da sociedade que talvez acredite nisso. Mas a assombração por si só não é só o folclore, é quando a pessoa de fato está perturbada, onde há perturbações no seu dia a dia, na sua casa. Nós vemos milhares de relatos de pessoas que falam que veem vultos nos corredores, tem medo do escuro, só dorme com a luz acesa ou do corredor ou do banheiro ou um pequeno abajur no quarto, não fica sozinha de jeito nenhum em nenhum ambiente da casa. Aí então, isso é muito comum, não é que é mais comum, é muito comum. Pessoas que têm medo de ficar em ambiente sozinho, medo de vulto, medo disso, daquilo que ela não conhece, daquilo que poderia lhe tirar a paz, ou até mesmo interferir na vida dela sem que ela saiba. E aí, será que isso existe? Essa é a pergunta, né? O Bispo Moraes que vai bater hoje? Não sei, eu entendo que isso existe, né? Não é questão de bater ou não bater, a questão é a realidade, né? O mundo espiritual, como o Bispo Jorge falou, ele é um mundo ativo. Agora, muitas vezes nós estamos aqui olhando
para a condição da assombração. Mas na nossa realidade, o que realmente faz a diferença é conhecer e não conhecer o mundo espiritual. Eu morei ao lado de um centro espírita e na minha adolescência para a juventude, a minha casa havia situações sobrenaturais que nos assombravam. E eram coisas reais, situações que nós vivíamos. Na época, nós não tínhamos o conhecimento do mundo espiritual. E isso era algo que assim, nos incomodava, gerava realmente uma certa paura. Meus irmãos, eu sou o primogênito, então eles eram mais novos, tinha uma série de situações e tudo mais. E nós também vemos muitas histórias, né? Hoje em dia, principalmente no metrópole, não existe, mas você vai para o interior, eu sou do interior, tem alguns locais que tem cruzeiros, onde morreu, o pessoal acende vela e fala que lá naquele local aparece isso, aparece aquilo, e nós sabemos que isso é real, é verdade. Agora, por que isso? Então, muitas vezes, as pessoas estão debatendo o efeito e não a causa. É como uma pessoa com febre, né? Aquilo, né? É como uma febre. Eu estou febril. Você toma uma aspirina qualquer lá. Mas, na realidade, você tem que procurar saber o que está causando a tua febre. Da onde vem essa febre, né? Porque a febre manifesta, via de regra, por uma infecção. Exatamente. Né? A realidade é que, se a gente perguntar, existe assombração? Existe. Mas o que é assombração? Eu acho que esse é o que da questão. Para os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora entenderem. Porque para tudo existe um fundamento. É óbvio que nós sabemos muito bem que o diabo, a palavra de 1 Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2:4, fala que o Senhor ele não perdoou os anjos lançando-os fora do céu. E, obviamente, ali estava a terceira parte que foi lançada à escuridão, reservado para eles o juízo. Uma vez eu estava conversando com uma determinada pessoa e ele defendendo piamente a condição do espiritismo de que ele era médium e de que ele recebia espíritos. De que esses espíritos se comunicavam com as pessoas, com os entes queridos e tudo mais. E eu falei para ele, você conhece na Bíblia a história da queda de Satanás? Ele falou assim, não conheço. E ali, num curto espaço de tempo, eu discorri para ele para que ele pudesse conhecer a história. E quando eu falei para ele que os únicos espíritos que eles têm autonomia para sondar a Terra e para se manifestar na Terra são espíritos caídos e que nós tratamos isso biblicamente como demônios, ele tomou um susto. Tomou um susto porque eu falei para ele, olha, infelizmente a Bíblia fala que o diabo ele se faz até de anjos de luz para poder confundir os filhos da luz. E você está tendo contato com esses espíritos. Então, para muitos é assim, é normal. Ah, não, mas é que eu tenho uma mediunidade, é que não, eu tenho o dom de visões espirituais, os dons, eles existem, eu creio, eu acredito nisso. Agora, até que ponto a pessoa ela tem o discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Acho que é importante a gente discutir isso aqui. E bloquear uma confusão que possa haver na sua vida. Exatamente. Existe o fato... nós cremos nisso, é claro, espiritualmente, bloqueios, impedimentos, aquilo que o Senhor nos dá de livramentos. Agora, dá para uma pessoa, por exemplo, ser atormentada, estar sendo assombrada sem saber? Né? Sem se dar conta daquilo? Sem se dar conta, eu não diria, né? Mas, assim, é óbvio que você tem uma situação que está envolvendo a tua vida. Há alguma situação que está necessitando de um posicionamento, né? Isso é uma realidade no dia a dia do brasileiro, né? Porque você vê que em cima exatamente disso existem diversas situações, né? O pessoal trabalha espiritualmente em cima disso. São oferendas, banhos, patuás, uma série de coisas. Eu estou perguntando porque às vezes a pessoa não consegue ir para frente, as coisas na vida dela não dão certo. E ela fica, poxa, eu não sei o que está acontecendo, eu faço tudo certinho, eu levanto cedo, eu trabalho, eu tenho minha vida em ordem, né? Eu cuido da minha família, mas minhas coisas parecem que não andam, né?
Mas aí, você tem alguma sensação ruim? Você tem medo de alguma coisa? Não, levanto, trabalho, faço as minhas coisas, amo o que eu faço, mas simplesmente parece que não dá certo, né? Eu tento e não consigo ir à frente, né? O inimigo age por legalidade, Bispo Moeda. Eu entendo isso, porque se você vê, a Bíblia ela trata dois episódios que ela fala claramente da aparição de fantasmas, né? O primeiro deles é lá em 1 Samuel 28, quando Saul ele vai constar a feiticeira, a pitonisa de Edom, e que ali ela acha que ela está vendo o espírito de Samuel, o profeta. E há uma condição ali importante no fato que ela declara assim que ele assombrou na hora que ela viu, e ela fala assim, da terra estão se levantando os deuses, da terra, caracterizando obviamente um levante demoníaco, porque quem está na terra é Satanás e os seus demônios. Só que faltou ali discernimento para entender exatamente essa condição, ou não, porque o inimigo ele sabe exatamente de como ele está atuando. Mas ali havia uma legalidade. Saul, quem que ele foi consultar? Ele foi consultar espíritos, ele não foi consultar Deus. E depois a palavra fala sobre os discípulos, quando eles estavam no barco e estava uma grande tempestade, e eles viram Jesus andando sobre as águas e falaram, é um fantasma, é uma assombração. Né? Qual foi? Nos dois casos, o que ocasionou o aspecto de alguém que até tinha o conhecimento do mundo espiritual, que sabia da existência de forças espirituais, de repente abrir mão das suas convicções para poder crer em algo que aparentemente eles estavam enxergando. O que permitiu, na realidade, o sentimento deles ser assombrado. Porque qual é a função do diabo? É colocar medo nas pessoas. Porque ele sabe que uma pessoa vulnerabilizada pelo medo, ela não vai ter a atitude, a reação que talvez ela teria se ela não tivesse medo. E aí fica mais fácil do inimigo entrar e trazer qualquer tipo de assolação. E no caso dos discípulos, quando Jesus ele vem andando sobre as águas, foi exatamente isso. O sentimento de medo, ele abriu brecha para que eles enxergassem aquilo que não era uma realidade. E ali, obviamente, o inimigo, por muito pouco, ele não estabelece os seus intentos. Como o Bispo Moraes falou, eu cresci num bairro onde tinha muito essas questões de lendas, a loira do banheiro dentro da escola, o homem do saco que cortava as criancinhas. Eu não podia ver o tiozinho do amendoim na rua com um saco nas costas, que eu saía correndo para dentro de casa. Entrava em desespero. Né? A gente, para ir para a escola, tinha que atravessar um matagal, e ali, toda vez que as crianças atravessavam o matagal, elas viam um vulto preto passando. Óbvio, há legalidades, O senhor perguntou se a pessoa ela pode ver isso sem consciência, se é normal. É normal, para quem não tem entendimento do mundo espiritual, é muito mais fácil acreditar naquilo que ele não vê. As coisas elas evoluíram bastante, né? A gente está falando aqui, sei lá, da década de 70, de 80, aonde se tinha esses medos. Hoje a garotada tem um ambiente bem diferente, né? Verdade. E você ter lá um filme de lobisomem na década de 80 já era o suficiente para fazer a pessoa ficar sem dormir alguns dias, né? Verdade. Agora, hoje, eles colocam demônios mesmo, né? Com efeitos especiais. Verdade. E tudo mais, e a criança, às vezes até pequena, brinca com aquilo e já não sente mais aquele temor, aquele medo que nós sentíamos antes. No entanto, nem por conta disso deixa de ser e ter um pano de fundo espiritual, não deixa de ter contaminação, não deixa de ter legalização espiritual, né? Legalidade espiritual, e às vezes traz consequências ainda maiores, porque estão lidando com situações muito sérias. Haja visto que existem filmes até produzidos em cima de bases mesmo de bruxaria, de espiritismo, onde a pessoa, não vou nem falar espiritismo, vou falar de algo assim mais pesado mesmo, de cultuar os mortos, tal, aonde a pessoa, ela buscou naquilo a inspiração para produzir aquele filme, aquele tema. E é tão impressionante, porque se você olhar a caricatura desses desenhos, você fala assim, caramba, como que o cara teve inspiração para fazer uma criação tão terrível, né? Tão maligna, tão macabra, porque as coisas elas são assim, loucas, assim, olhando pelo lado artístico, eu achei assim muito chocante a criação e tudo mais. Mas da onde veio a inspiração?
Como é que o cara tanta conseguiu enxergar criatividade, aquilo ali no seu... Aquele dragão, aquele demônio, Como é que a aquela pessoa ela enxergou feição, aquilo para né? poder transferir para um computador ou para um papel? É, muito sério, né? Vamos falar com a Renata, do interior de São Paulo, que era de Araçatuba, né? Alto Oeste aí de São Paulo. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Bispo? Paz, querida. Tudo na Amém. bênção. Obrigado pela sua participação. Muito Amém. calor aí em Araçatuba? Muito calor. Sempre quente aí, né? Uma região Nossa, muito quente. muito Glória a quente. Deus. É isso aí. Você acredita em assombração, Renata? Sim, olha, É. eu não acredito em assombração, mas É. eu tô ligando mesmo porque eu tenho uma dúvida muito íntima. É, pode Porque perguntar. tem um ano que eu voltei para os braços do Senhor, né? Amém, E que nesse bênção. um ano eu tenho vivido assim umas noites meio atormentadas. É. Tipo, essa noite mesmo, até o meu marido, eu liguei o ar condicionado, liguei o ventilador e eu não aguentava de tanto suor. É. E eu não conseguia dormir, aquela coisa ruim. Aí em pensamento eu orei, porque toda noite eu oro antes de dormir. É. E eu falei, Senhor, eu oro, eu entreguei minha vida nos seus pés, mas por que eu sinto essas coisas à noite? Aham. Nunca acreditei nesse negócio de espiritismo, nada. Sim. E faz um ano, bispo, que eu não consigo dormir na paz que eu queria. É. Sendo que eu vou na casa do Senhor, eu sou dizimista, ofertante, sou uma Aham. pessoa de Deus mesmo, que eu sou verdadeiramente um vaso do Senhor. Mesmo assim, Mesmo essas assim, coisas você me está assombram. sofrendo essa insônia aí. Isso. É, como é que é o seu dia, Renata? O meu dia, na parte da manhã eu fico com os meus filhos, Aham. na tarde eu trabalho. Sim. Meu trabalho, glória a Deus, todos são cristãos, né? A gente Aham. faz de tudo para colocar pessoas cristãs lá, para a gente estar em união. Então, assim, vou na igreja toda semana, Aham. faço a obra do Senhor. Glória a e mesmo Deus. assim, e eu falo com o meu pastor, né? Eu falo, pastor, assim, ele fala para mim, ora, entrega nas mãos do Senhor. E eu Aham. entrego, bispo. É. Eu choro toda noite, eu falo, Senhor, me ajuda. E aquilo, o inimigo me oprime mesmo, é Ou uma coisa seja, é sobrenatural. uma não tem como opressão explicar. mesmo, uma opressão noturna onde você não consegue relaxar. né? Não consigo. Não consegue dormir. Não. Olha, Renata, assim, tudo leva a crer que você realmente vive uma assolação. Você também não pode desprezar o fato físico, né? Você também deve procurar entender fisicamente o que está acontecendo com o teu corpo, né? E, de repente, até consultar um médico que possa te dar um diagnóstico do que está acontecendo para que essa insônia te perturbe. Você já tinha isso? Não? Não, antes de voltar para o Senhor, eu dormia na paz total. Desmaiava. Nossa, dormia que você podia derrubar a casa que eu não acordava. Foi só Jesus, voltar mas pros aí também braços não é do bom, né? Foi só voltar para Jesus, bispo. Amém. Glória a Deus. Você já parou para pensar se o Senhor também não quer que você... Já teve um período de oração de madrugada? Já, eu terminei na terça-feira. É. Eu fiz uma oração à meia-noite, eu fiz, e tô no jejum de 21 dias também de Caleb. Amém. Glória a Deus. E você se sente bem durante o dia? Normal. Normal? Uma glória, só louvor Então, o dia inteiro. Amém. Que bênção. Se sente disposta? Muito. Então, glória a Deus. A tua insônia é para você realmente colocar um período aí de oração e busca da palavra. Porque às vezes a gente liga a insônia a algo ruim, né? Acha que dorme pouco e tal, e aquilo nos perturba e fica lutando com o sono. E você é uma serva de Deus, você tem a sua vida consagrada, como você está dizendo, você está no altar. Então busque, em vez de ficar lutando com o sono, estabelecer uma rotina onde de madrugada você leia a palavra, você ore, sei lá, durante 1 hora, por exemplo, e depois você volta para a cama. E você vai ver Deus agindo em nome de Jesus. Fala, Senhor, então eu vou começar, já que eu não consigo dormir, eu vou começar a entregar para o Senhor um voto de X tempo noturno. Seja das 1 às 2, das 2 às 3, você vai lá, ora, se consagra e veja o efeito disso, tá? Verdade. Tá bom? Vou fazer. E aí depois disso, o Senhor vai te dar um sono maravilhoso até às 6, 7 horas, não sei qual que é a tua rotina, né? Eu acordo bem cedo, mas às vezes a pessoa tem uma rotina um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, mas aí depois o Senhor vai te dar um descanso abençoado. Porque se você se sentisse mal, se você se sentisse ainda numa situação ruim durante o dia, mas não é o teu caso, né? Não. Você se sente bem disposta. Então coloca isso diante do Senhor e Deus vai te abençoar e te fortalecer, em nome de Jesus, viu, Renata? Glória a Deus. Tá bom, Amém, querida? bispo. Obrigada pela sua Tá? participação. Um beijo aí ao teu Obrigada. esposo, Outro sua pra casa, você. seus filhos. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Glória a Deus. Né?
Eu não consigo dormir por causa da Renata. E qual é o propósito disso? Porque se você não conhece o Senhor, né? Se você tem durante o dia, fica exausto com o teu corpo quebrado, é uma coisa. Agora, se ela não consegue dormir direito, mas levanta disposta, tem as suas atividades em ordem, ama o Senhor, está na casa do Senhor, alguma coisa tem, né? Não está sendo assombrada, né? Tem alguns aspectos importantes, né, Bispo? É que a pessoa, muitas vezes, ela não se policia até mesmo durante o dia. Não estou falando que é o caso da Renata, mas, assim, não comer na hora de dormir. Porque comer na hora de dormir é um fator determinante para que a pessoa ela coloque o organismo para trabalhar no momento que ele tem que descansar. Que ele tem que relaxar. Então, obviamente, você acaba causando uma disfunção. Segundo aspecto, eu tive por muitos anos esse problema, mas quando eu aprendi a consagrar o meu sono a Deus, os meus sonhos ao Senhor, e desejar ter esse momento de oração, esse momento de comunhão, isso aí acabou mudando de uma forma radical na minha vida. E também a agitação do dia a dia, ela precisa ser ponderada dentre alguns aspectos para que a pessoa disciplinadamente ela possa cuidar da própria saúde. Porque às vezes até comer fora de horário, você comer qualquer coisa durante o dia, isso aí pode ocasionar uma disfunção. Mas um aspecto mais importante é, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele o é. Então ela fala, não, de dia eu sou uma bênção e à noite fica todo esse tormento. Então, peraí, começa a declarar que você é uma bênção também à noite, que você não vai ter o seu sono comprometido por nenhum sentimento, nenhum pensamento maligno. Você comece a declarar que você é uma pessoa curada, que a sua alma ela é sarada, porque à medida em que você deixar de se enxergar uma pessoa problemática, obviamente o Espírito Santo vai ter liberdade de agir e a tua consciência de quem você é em Deus vai fazer com que a tua alma, ela aflore, né? Ela exterioriza aquilo que é a tua conduta de fé. Amém, glória a Deus. Bom, você está assistindo hoje sobre assombração. Nós estamos discutindo aqui no Bíblia em Debate se existe ou não, se você acredita ou não. E você pode ligar e participar, dando a sua opinião pelo 0 Operadora 11 2114 1160. Vou falar com mais uma pessoa, é o Ageniro, ele que é do Rio de Janeiro, capital. Tudo bem, Ageniro? Paz? Boa tarde, querido. Boa tarde. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Amém, glória a Deus. E aí, Ageniro, você acredita em assombração, querido? Tenho certeza que não, isso é coisa criada pela mente. É mesmo? Então, na sua opinião, não existe? Com certeza não. Tá certo. Você já teve alguma experiência de algum familiar, alguma coisa que foi atormentado com isso ou não? Não. Não? Não. Então tá bom. Os mais velhos gostam muito de inventar história. É, né? A pessoa cria na mente e acha que existe. Tá certo. Então tá bom, Ageniro. Obrigado pela sua participação. Quer mandar um beijo a alguém? Não, queria só te dizer que o que eu estranho muito é que o cristianismo é praticado em qualquer setor, seja da católica ou do protestante, ele caminha em duas religiões, a judaísmo e o próprio cristianismo, que é o Novo Testamento. Mas no judaísmo, a pessoa caminha dentro de uma lei. Sim. Considerada muito bárbara, onde Deus manda matar povos para tomar terra. E no cristianismo, sai um novo Deus que, com 2 anos, teve que fugir para não ser assassinado. E o Herodes manda matar um montão de crianças para tentar pegá-lo. Sem dúvida. Mas tentar acabar com o plano de Deus. Essas crianças, ele foge. Amém. Tá bom. Tá colocada a sua opinião, a sua ponderação. Obrigado então, Ageniro. Por nada. Deus abençoe. Na verdade não sai um novo Deus, né? O Ageniro falou, sai um novo Deus. Não é um novo Deus. A vontade de Deus não é a morte. Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem do ímpio, nem do injusto, diz a palavra, né? No entanto, sempre houveram e sempre haverão guerras. Esse é um fato. Sem dúvida. Agora, se ela existe, que seja aquele que tem a vida com Deus que prevaleça. Afinal de contas, quem estabeleceu a guerra não foi Deus. Quem estabeleceu a guerra foi o opositor, o diabo, né? Satanás é que tentou entrar em guerra. Deus não criou o homem em guerra, né? E existe um grande engano quanto a isso. Deus criou o homem em paz. Tanto é que Cristo falou, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. Porque o homem entende a paz por uma calmaria, por
férias no mato, onde só os passarinhos cantam. E essa não é a efetiva paz, mas sim a paz interior no nosso coração, onde nós temos as nossas lutas do dia a dia, mas eu tenho paz para vencer a todas elas. Né? É verdade. E também tem aquilo que João, ele nos fala na primeira carta dele, fala assim, no capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, muitas vezes, o que acontece é que nós não levamos em conta isso. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós temos uma guerra, que não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. Então, muitas vezes, as pessoas, elas confundem essas situações. E aí é muito fácil colocar a culpa em Deus. Mas, na realidade, a própria ação da maldade do homem, do afastamento de Deus, do afastamento da palavra, do afastamento daquilo que representa a vontade do Senhor, vai trazendo violência, vai trazendo crueldade, vai trazendo uma série de coisas, né? E, na realidade, como o Argeniro falou, né, sobre a questão da mente, a assombração é um reflexo que a mente nos manda, daquilo que não entendemos. Então, muitas vezes, o que acontece? Você se depara com algo que você não tem um entendimento e você se assombra, se assusta. Isso aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Ele ficou trêmulo, ele ficou aterrorizado com a própria glória de Deus. Nós vemos isso através da própria vida dos discípulos que já foram mostrados aqui, que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, devido à distância, ao medo, à situação que eles estavam envolvidos, eles também localizaram um fantasma. Então, na realidade, é uma coisa que muitas vezes as pessoas, elas, por não saberem lidar com a coisa, é mais fácil falar, é coisa da minha imaginação, a culpa é de Deus e assim por diante. Tá certo. Então, vamos ver o que as pessoas estão falando hoje nas ruas, vamos ouvir o povo falar. Não. Eu acho que as pessoas inventam muita coisa para chamar atenção. Então, acho que a maioria das coisas que aparecem, principalmente na TV, é só conversa mesmo, só audiência. Não. Eu acho que, assim, é uma coisa muito... Se você tem gente que vê, mas acho que, assim, não assombração. Às vezes alguém quer comunicar com a gente, assim, mas não sei. Não acredito. Eu acho que não existe. Então, não acredito. Mais ou menos. Assim, quer dizer, eu não acredito, mas também não deixo de acreditar, né? Porque eu sei que algumas pessoas veem nessas coisas, né? Mas eu mesmo nunca vi, né? No caso. Não. Eu penso que seja coisa da mente da pessoa, um medo, alguma coisa, algum trauma na infância. Olha, a maioria das pessoas disseram que não, no entanto, teve ali um oriental que ficou bem... Em cima do muro, não acredito, nem que sim, nem que não deixa de acreditar. E teve uma mocinha que falou, não, na verdade, de repente alguém tentando se comunicar, né? Não era mais fácil mandar um recado. Mandar um e-mail, né? De repente, né? www.mundocelestial.com.br. Antes de a gente continuar aqui o debate, vou falar com José Carlos Teles, ele que é de Guarulhos, aqui, Grande São Paulo. Tudo bem, José Carlos? Paz, bispo, tudo Paz, bem, querido, senhor? tudo na bênção. Opa, na bênção aqui. Que bom você ter ligado. E aí, José, você acredita em assombração? Olha, bispo, que nem vocês estavam dizendo agora, é muito da legalidade que a pessoa dá. Sim. E eu trabalho com necrotério já há 30 anos. Inclusive, cheguei já a trabalho é com funerária. Não, eu tenho necrotério mesmo. Necrotério mesmo. Olha só. Preparo de cadáver. Então, às vezes a gente chega até a dormir. Junto com os corpos para poder descansar, que negócio nunca vi nada. O que seria aterrorizante para qualquer pessoa que não conheça esse ambiente, né? Justo, inclusive tem pessoas que falam que já viram pessoas andando no corredor do necrotério, já escutou barulho. Mas é assim, se você está com a mente boa e voltada para o Senhor, você legaliza as coisas boas. Agora, se não, você legaliza as coisas ruins. Então, graças a Deus, eu nunca vi nada. Já viajei também com defunto, dormi com defunto no carro. Durmo se for preciso de novo. Nunca vi nada. E outra coisa, por isso que eu falo que tudo é legalidade. Uma vez eu estava fazendo um serviço lá no cemitério da Vila Formosa. Conheço. Mais ou menos uma 00:30, 1h.
preparei o cadáver, deixei lá no necrotério e fui tomar um café no bar que tem em frente, que fica aberto a noite toda, né? Uhum. Tava tomando café, veio um senhor assim, meio fortão, tudo de preto, chegou pra mim e falou assim, olhando bem pra mim, eu tomando café e olhando, fiquei até com medo que fosse assalto, né? Uhum. Aí ele falou pra mim assim, eu preciso te falar uma coisa, você pode falar? Eu falei, pode, tá bem, você pode falar sim. Ele falou, eu tenho que te falar que tem um espírito de morte te acompanhando e eu posso tirar esse espírito de você. Eu falei, não tira não, que esse é meu ganha-pão. Falei, não tira não, deixa ele aí quietinho, a bênção. Ai, Jesus, tá bom, assim, José. Glória a Deus, você de fato está liberto aí de qualquer espírito de assombração, né? Em nome de Jesus. Inclusive eu mando os bispos, o bispo Mas Júlio olha, ungir meu necrotério, tá tudo ungido, não tem problema o bispo nenhum. Júlio foi ungir o necrotério? Foi lá, ungiu meu necrotério e... Agora eu vou te falar uma coisa, viu, Zé Carlos? Imagina só alguém indo te visitar e você dormindo lá no necrotério e a pessoa vendo você acordar no meio dos mortos, ia ser engraçado. Não, você imagina você ligar pra minha casa à noite e perguntar pra minha esposa, onde está teu marido? Tá no necrotério, ele morreu não, ele trabalha lá. Não trabalha lá, né? Tá é uma certo. bênção, bispo, viu? Eu amo vocês de coração, viu? Amém, querido. A gente também te ama. Deus abençoe, viu? Fica com Deus, bispo. Amém. Fica na paz. Glória a Deus, né? Pode ser um ambiente comum para ele, mas imagina só, né? Eu durmo até no carro com morto, né? Aí, de repente vê lá uma pessoa morta no necrotério, vê alguém levantando. É uma cena e tanto, né, bispo? Com certeza. É complicado. É muito comum a gente ver fatos, histórias, pessoas que... assim, o medo do desconhecido é algo assim chocante, né? Porque a grande realidade, eu estava vendo uma cena hoje, as pessoas elas desprezam muito aquilo que são princípios espirituais, desprezam os desígnios de Satanás e muitos se dão ao descaso de não crer no poder de Deus. Eu vi uma cena hoje, pela manhã, numa reportagem de uma avó e uma criança que foram atropeladas. O carro passou por cima dos dois, inclusive sobre a nuca da criança. A criança acho que tem 6 anos. Não aconteceu absolutamente nada com eles. Passou a cena muito clara, foi filmado sobre a cabeça da criança. Passou sobre o corpo da avó, uma senhora, e não aconteceu absolutamente nada. Nada. Livramento de Deus mesmo. Foi literalmente a mão de Deus. O repórter até falou assim, independente da tua religião, você tem que crer que isso é um milagre. O repórter falou. Então é chocante porque as pessoas elas estão tão preocupadas com o aspecto de querer espiritualizar todas as coisas e achar coincidências demais aonde na realidade há uma ação espiritual e desprezam muitas vezes aquilo que é a atuação clara de Satanás sobre a terra. Quem tem legalidade espiritual para agir sobre a terra é o diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa legalidade foi dada por Deus. Agora, ele só não tem legalidade sobre aqueles que, primeiro, creem em Deus, estão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Olha a cena do carro lá. Eles estão cobertos pelo sono... Olha lá, ele está colocando no TP. Estão cobertos pelo sangue do Cordeiro e, obviamente, a minha capacidade de crer naquilo que Deus pode trazer sobre a minha vida como proteção me impede de viver a assolação. Agora, não existe aquele que não seja tentado pelo inimigo. Então, como é que o inimigo vai tentar? Ele vai tentar por onde a pessoa se torna mais fragilizada, mais vulnerável. Se eu creio em fantasma, e se o fantasma me assusta, se eu creio em assombração e isso tira a minha paz, se eu acredito em forças sobrenaturais do mal e, obviamente, eu valorizo isso mais do que as outras coisas na minha vida, eu sou uma pessoa tendenciosa a viver debaixo de um jugo, de uma assolação demoníaca. A gente focou bastante aí no quesito a assombração espiritual, né? Onde pode-se ter folclore ou não, e aí a gente já sabe que, pelo menos onde foi feita a entrevista, ali a maior parte das pessoas disseram que não acreditam nisso. Mas e a nossa assombração do dia a dia? Por que Cristo disse assim, basta cada dia o seu próprio mal? Porque existe, de fato, um mal a ser vencido. E esse mal, ele pode vir a assombrar a minha vida. Não é assombrar de ir lá puxar o teu pé, puxar a tua coberta à noite, como muitas pessoas até falam, né? Praguejam. Eu vou voltar para puxar teu pé, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi bastante isso na minha infância, né? Pessoas rancorosas, amarguradas, que, vou voltar para puxar teu pé, aquela coisa toda. Agora, não é dessa assombração que eu estou falando. Eu estou falando da problemática do dia a dia mesmo, da luta que você não consegue vencer,
do problema financeiro que você não consegue sair, do casamento que não se acerta, né? A gritaria que te assombra, a sua luta com o seu filho, as drogas que bateram na tua porta e prenderam os seus filhos e você é assombrado por isso, o desemprego. Vai dizer que o desemprego não assombra, pode assombrar uma nação. Quantas nações europeias estão assombradas, né, nesse instante por conta de crises financeiras? É verdade. Né? Nós temos lá uma série de países europeus que sempre foram abastados, e a história, né, por causa que é o mundo antigo, sempre os fez diferenciados, e que agora estão lá em bancarrota, pedindo sempre emprego, fizeram parte de uma elite monetária, né? E agora... Sempre fizeram parte de uma elite monetária, pedindo dinheiro para todo mundo, pedindo dinheiro para o Fundo Internacional, tentando um socorro, uma saída. O que está assombrando esse povo? A crise. A crise está assombrando. Então, existem coisas naturais que podem assombrar a vida do homem. Agora, o fundo dessas coisas naturais, como a gente falou lá no comecinho do programa, que o Bispo Moraes brincou até aqui com a febre, né? Qual é o fundo disso? Qual é a razão disso? Onde é que está essa infecção? Onde é que está essa inflamação para que essa febre se manifeste? Então, essas coisas que nos assombram no dia a dia, elas também têm um fundo espiritual. E elas vezes são desprezadas. E foram desprezadas. Não foram trabalhadas corretamente, né? Vocês brincaram, eu fui vizinho de um centro de macumba, tal. Eu cresci em um, né? Porque a minha mãe fazia os trabalhos de casa, né? Então eu cresci em um. Então existe o folclore e existe o que era real. A gritaria, a luta, né? O inferno, literalmente, que se vivia no dia a dia por conta de situações de comprometimento espiritual que eram muito sérios mesmo. E continuam sendo, E continuam sendo, porque na minha vida trouxe reflexos, que eu só fui me libertar daquilo na minha conversão. Até então, era medo de escuro, né? Marmanjo, 15 anos, já, né, ia para a rua, passeava sozinho, não sei o quê, e tinha medo de escuro. Por que eu tinha medo de escuro? Porque desde a infância era atormentado por demônios. E todas as noites que eu me lembro da minha infância, eu tive problemas, né? De ordens assim de, à noite, tá aterrorizado na cama e não ter voz para chamar minha mãe. E querer gritar, chamar e não conseguia. Passava a noite em claro, acordava molhado, suado, em pânico. E o que aconteceu? Veio aí um espírito falar comigo de noite, e veio aí um homem de chapéu, veio aí um índio, veio aí não sei o quê, e eu não conseguia, na hora, eu não conseguia falar. Então, na minha opinião, a assombração de lá do folclore, ela é óbvio que ela existe. Algumas pessoas disseram que não, mas talvez não entenderam, né, o caráter aqui da nossa discussão, da nossa pergunta. O homem é assombrado o tempo todo. Haja visto que as maiores e mais terríveis enfermidades de hoje estão na cabeça. Né? As pessoas estão depressivas, síndrome de pânico. Eu não me lembro. Você se lembra na sua infância de ouvir falar de síndrome de pânico? Não, você lembra? Imagina. De depressão? Né? As pessoas estão amarguradas e é provado cientificamente que até alguns tipos de cânceres desenvolvidos, eles podem ser decorrentes de estados emocionais, de emoções que são recorrentes, né? Aliás, de chateação, de amargura. Aliás, né, Bispo, hoje, doenças de cunho emocional têm aumentado. Não, e cada hora cria-se um nome diferente, exatamente. Tem um estágio diferente, pessoas presas na própria mente, cativas da sua própria cabeça. Então isso não é uma assombração na sociedade? Com certeza. Né? É porque as pessoas elas querem fantasmizar muito as coisas, né? E a gente precisa entender aquilo que eu falei logo no início. O que é, na realidade, uma assombração? Para quem tem um entendimento espiritual, o que significa assombração? Qual é a função e qual é o propósito de uma pessoa ser assombrada ou ser assolada no tempo em que nós vivemos? Porque, infelizmente, o mundo ele vive preso a essa condição e nós não podemos desprezar aquilo que são os intentos e os desígnios do diabo. É isso aí. Bom, você vai ter uma resposta já no Meditando, dentro da palavra, se não só ela existe, mas como combater, como é que você deve evitar e não temer a assombração. Eu quero falar com você hoje sobre o nosso desafio Gideão. Você que está nos assistindo agora, você que acompanha a Rede Gospel de televisão, que foi alcançado agora por esse programa, tudo isso só pode acontecer se nós contarmos com pessoas que amam a obra e que diariamente fazem a sua oferta, se levantam para patrocinar esse importante veículo de comunicação.
A Rede Gospel de TV e rádio, assim como as frentes assistenciais sustentadas pela Rede Gospel e pela Igreja Renascer em Cristo, é subsidiada pelo Desafio Gideões. Quem são os Gideões? Homens e mulheres anônimos como você, que amam a Deus, amam a obra e têm uma aliança perfeita com o Senhor. Milhares de pessoas que se levantam nesse país para levar o Evangelho e libertar das mãos do diabo aqueles que estão em cativeiros, que estão cativos pelo inimigo. E eu quero hoje, em nome de Jesus, contar com a tua ajuda. Você pode ligar agora para 0800 878 1200 e ser você também um Gideão da Conquista. Você viu aí a participação do José Carlos, ele brincou que ele tem um funeral. Lá na porta do funeral, né, do necrotério do José Carlos, sabe o que tem lá? Tem uma mezuzá. Ele que é um servo de Deus, da nossa igreja lá de Guarulhos, e você que está nos assistindo, também pode ter um desafio diante do Senhor, ser um Gideão da Conquista e receber essa linda mezuzá. Olha a mezuzá que é o invólucro da promessa de Deus. O Senhor havia determinado a Moisés que se colocasse nos batentes das portas a mezuzá com a promessa e que eles escrevessem na porta, né, a promessa do Senhor. Então, os umbrais, que são os batentes, continham a promessa. E a mezuzá foi criada para isso, para colocar a promessa aí dentro. E sabe o que acontece quando você coloca ela na tua porta? Não tem nada místico, não. Você vai passar lá e você vai lembrar todo dia: eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho promessas a serem vividas. Essa que está na caixinha vermelha, a menor, é para você colocar na sua carteira, para você colocar na sua bolsa de trabalho, para você colocar no seu carro. Você pode hoje ainda, agora, ligar para 0800 878 1200, nosso call center Gideão. Nós vamos te atender, fazer o seu cadastro e enviar para você a mezuzá. Uma oferta de R$2 por dia, que é uma oferta pequena, menos do que um café. Você vai abençoar a obra e ser abençoado. Eu preciso da tua ajuda. Ligue agora, 0800 878 1200. Seja você um Gideão da Conquista. Se você tiver qualquer dificuldade com a ligação, você pode mandar aí um torpedo para o número 11 9 9693 1200. 9693 1200. Então você manda um SMS, só escreve lá Gideão, nós vamos retornar para você essa ligação e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos agora ao quadro Meditando. Hoje no nosso quadro Meditando, nós vamos ler a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 3, que fala assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo fala aos coríntios que era uma sociedade muito parecida com a de hoje. A cidade de Corinto, uma cidade portuária, um dos maiores centros comerciais da antiguidade, e havia diversas culturas, havia uma série de crenças e mitos que permeavam a vida da igreja de Corinto. E Paulo trouxe duas cartas importantíssimas para esclarecer e para guiar aqueles que buscavam a Deus na verdade. Independente da pessoa crer ou não, existem coisas que são imutáveis. Se você crê ou não no sol, ele existe. Na lua, no dia, na noite. Se você crê ou não em Deus, ele continua existindo. E se você crê ou não no diabo, ele também continua existindo. Assim também é o mundo espiritual. A condição que o mundo espiritual gera sobre a vida do homem, obviamente, está ligada à sua mente, à sua condição que reflete a alma e o sentimento. O próprio apóstolo Paulo fala aos romanos que é necessário nós renovarmos o nosso entendimento para podermos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo fala que o homem espiritual discerne todas as coisas e de nada é discernido. E diante de tudo isso, qual é
a conclusão bíblica? A conclusão bíblica é: aquilo que te assombra tem um cunho espiritual, uma atormentação, uma perturbação, aquilo que está tirando a tua paz. Por quê? Porque há ações malignas durante todo o dia. É por isso que no Salmo 91 nós vemos que a oração do salmista, ela repreende o mal noturno, o terror noturno, ela repreende a seta ao meio-dia, ela tem todo um cunho de luta espiritual. Como Paulo também ensinou aos Efésios, a armadura, as setas inflamadas do maligno que vem trazer exatamente um desequilíbrio. Como que você vence isso? Com uma aliança verdadeira com Deus, entrando em batalha espiritual, não desprezando os desígnios de Satanás e tendo a certeza que o Senhor está contigo, que Ele te guarda, te protege, te livra. Você vai ter essa aliança, vai praticar a palavra, vai buscar ouvir a palavra, porque é assim que a tua fé vai ser acrescentada. Você vai aprender a lutar espiritualmente, jejum, oração. Você vai conhecer mais a Deus através da leitura bíblica. Você vai se envolver, vai mergulhar no mover do Espírito Santo. E aí o que acontece? Você vai continuar, obviamente, crendo naquilo que o mundo produz, mas você vai ter sobre a tua vida o poder de Deus. Poder para repreender, poder para expulsar, poder para viver a tua vitória. E você vai passar por uma grande e poderosa transformação no teu interior. Como eu também já passei, como os bispos já passaram, e nós entendemos que tudo aquilo tinha o cunho espiritual e que o Senhor, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. E essa condição vai estar sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Você vai ter um voto como a mezuzá que vai te garantir a promessa do Senhor. Você vai ter um memorial, um testemunho diante do altar do Senhor e tu e a tua casa serão abençoados, marcados por esse poder. E nenhuma assombração vai agir mais na tua vida, nem vai te desequilibrar, porque você vai ter a certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, mergulhe nesta palavra, mergulhe neste entendimento espiritual. Venha hoje a uma igreja renascer, receber esse poder de Deus, para que você possa vencer todo e qualquer tipo de assombração espiritual, física, na tua saúde. Tudo que estiver te assombrando vai cair por terra, porque nós temos um Deus poderoso e Ele pode fazer muito mais do que você pode pensar, imaginar ou pedir. Boa tarde, esse foi o nosso Meditando. Chegamos ao final de mais um A Bíblia em Debate pela Rede Gospel de Televisão. Quero agradecer a todos que participaram, ligaram, sempre aí o pessoal participando do programa, dando opiniões importantes. Deus abençoe a sua vida, que a tua casa seja coberta de graça e paz e que todos os dias você veja a glória do Senhor, sem assombrações, na unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Agradecer também aqui a nossa equipe técnica, os câmeras, todo o povo que tem trabalhado. Eu, Bispo Newton Rueda, estarei hoje à noite na nossa sede estadual Jardins, a Renascer Jardins, que é na Faria Lima, 1912, Faria Lima 1912, o endereço mais nobre de São Paulo, onde nós temos ali um altar de bênçãos estabelecido. Dentro da Galeria Call Center, um lugar de honra, 8 horas da noite, tem lá um altar e uma palavra separada para impactar o teu coração. Eu, todos os dias, estou ali na igreja e nós vamos viver nesse domingo um dia muito especial. O apóstolo estará ministrando na Renascer Jardins às 10 horas da manhã. Então, atenção você dos Jardins, Jardim Paulistano, Pinheiros, Butantã, todo ao redor ali da Faria Lima, nós teremos apóstolo Estevão às 10 horas da manhã, dia 26, este domingo, ministrando a palavra. Venha receber, venha ser abençoado pelo Senhor. Tamir Bispo Moraes, lá em Caieiras. Lá em Caieiras, hoje, 8 horas da noite, Avenida Professor Carvalho Pinto, número 230, bem no centro de Caieiras. Eu espero você, a tua família, para uma noite de poder. Hoje, a campanha do jejum, noite onde nós clamamos pelas causas impossíveis, e eu tenho certeza que tudo que está te assombrando vai desaparecer da tua vida e você vai receber a paz do Senhor, e isso vai ser transformador para a tua vida. Espero lá.
Glória a Deus. Também, Bispo Jorge, além do culto, vai ter uma festa lá amanhã, né, Bispo? É, isso aí. Fazer um convite muito especial. Tá aqui, ó, Madrugada do Samba Gospel. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter uma madrugada muito, muito especial. Tempo maravilhoso de evangelismo, de nós conquistarmos vidas para Jesus. E a partir das 23 horas da nossa Renascer Penha, nós vamos ter ali Grupo Perseverança, Grupo Crescendo em Fé, e também nós vamos ter o Evandro do Arte Popular dando seu testemunho, cantando com a gente. Vai ser uma madrugada muito abençoada. A partir das 23 horas, Rua Gabriela Mistral, número 83, na Penha. Você é meu convidado e hoje à noite eu estarei lá ministrando, trazendo uma palavra de poder para a tua vida. Esteja conosco em nome de Jesus. É isso aí. Hoje, quinta-feira, na nossa sede internacional, o Bispo Lalá estará ministrando uma palavra de poder na tua vida. Na Doutor Almeida Lima, 1290, na Moca. Você é nosso convidado. Venha para a casa do Senhor, venha renascer. Vou deixar aqui os meus contatos das redes sociais. BP Rueda, BP de Bispo, Rueda de Renascer, em todas as mídias, seja Facebook, Instagram ou Twitter, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.